Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O Aeroporto Internacional John F. Kennedy em Nova York nunca dorme de verdade. Mesmo ao amanhecer, quando a noite ainda hesita em se render, luzes de neon brancas iluminam rostos cansados, malas amassadas e destinos apressados. Naquela manhã, o voo 482 da Atlantic Sky para Chicago estava lotado. Entre os passageiros estava Daniel Brooks, um homem negro na casa dos 30, vestindo um terno escuro, uma camisa impecavelmente passada e uma pequena pasta de couro aos pés. Ele não falava alto, não fazia movimentos bruscos. Simplesmente observava como alguém acostumado a se misturar à multidão para evitar problemas. Daniel aprendeu muito cedo que, para alguns, a cor de sua pele era suficiente para despertar suspeitas. A poucos metros dele, no corredor central do avião, caminhava Megan Whitmore, comissária de bordo há 8 anos. Loira, postura ereta, sorriso profissional, mas com um olhar duro, quase irritado. Ela distribuía mecanicamente as instruções de segurança, já irritada com o que em seu íntimo chamava de insegurança. Passageiros complicados. Quando seus olhos se fixaram em Daniel, algo mudou. Ela diminui a velocidade. Ele explicou tudo em detalhes. Ele parou. Senhor, ela estalou os dedos, em voz alta o suficiente para que vários passageiros virassem a cabeça. Sim, respondeu Daniel calmamente. Megan franziu a testa. E sua bolsa? Ela não estava aqui há pouco tempo. É meu. Eu coloquei embaixo do assento, conforme as instruções. Um silêncio constrangedor se instalou. Daniel sentiu os olhares sobre si pesados e insistentes. Ele conhecia aquela cena. Muito bem. Abra, ordenou ela. Com licença, perguntou ele surpreso, mas ainda calmo. Fiz alguma coisa errada? Essa simples pergunta pareceu acender um barril de pólvora. Não discuta comigo, respondeu Megan com desdém. Você acha que pode fazer o que quiser? Daniel respirou fundo e devagar. Ele não elevou a voz. Só estou perguntando porque sou a única pessoa com quem você está falando assim. Os murmúrios começaram. Uma mulher apertou a bolsa contra o peito. Um homem desviou o olhar. Megan, por sua vez, estava corada de raiva. Quem você pensa que é? E então, sem aviso prévio, sem ameaça, sem qualquer gesto da parte de Daniel, o tapa ecoou. Um ruído agudo e violento. A cabeça de Daniel virou para o lado. O tempo parecia ter parado. Ninguém no avião respirava mais. Uma criança começou a chorar. Um velho levantou-se parcialmente do assento. Um telefone foi ligado discretamente. Daniel congelou. Sua bochecha ardeu, mas isso não era nada comparado à humilhação. Lentamente, ele ergueu os olhos para Megan. Não havia raiva nem medo em seu olhar. Só uma coisa é certa. Você acaba de cometer um grande erro, disse ele suavemente. Megan zombou, convencida de que era intocável. Ela ainda não sabia que aquele momento destruiria sua carreira e devastaria toda uma companhia aérea, e chocar todos os Estados Unidos. Porque o que ninguém naquele avião suspeitava era que Daniel Brooks não era um passageiro comum, e que esse tapa despertaria uma verdade que os Estados Unidos muitas vezes preferiam ignorar. O motor do avião zumbia, mal disfarçando a comoção que irrompeu após o tapa. Daniel Brooks permaneceu imóvel, os olhos fixos em Megan Whitmore, enquanto seus dedos apertavam a pasta como se buscassem uma força invisível. Ao redor deles, os murmúrios transformaram-se em sussurros indignados. Alguns passageiros já filmavam com seus celulares, prevendo instintivamente que aquele momento não cairia no esquecimento. O que está acontecendo aqui? Perguntou um comissário de bordo, hesitante em intervir. Não há nada a dizer, respondeu Megan com um sorriso forçado. Ele foi desrespeitoso, só isso. Mas o vídeo já estava online. Em poucos minutos, viralizou nas redes sociais. Comissária de bordo agride passageiro negro sem motivo em voo da Delta. A hashtag Justice for Daniel começou a surgir no Twitter. Daniel, geralmente calmo, sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. Ele sabia que aquela cena não era apenas um incidente isolado. Era um gatilho, um momento que exporia as injustiças que ele havia sofrido por anos. Eu nunca quis isso, murmurou para si mesmo, mas é hora de isso mudar. Ao aterrissar, o avião foi recebido por um silêncio sepulcral. Os passageiros evitavam o olhar de Megan, enquanto os celulares não paravam de registrar cada movimento. A administração da companhia aérea, ciente do incidente que viralizou, já aguardava o relatório. Nos corredores do aeroporto, jornalistas se aglomeravam. Câmeras e microfones cercaram Daniel assim que ele pisou na pista. Senhor Brooks, pode nos dizer o que aconteceu? Perguntou um repórter.
Sim, respondeu ele calmamente, mas com firmeza gélida. Um tapa nunca se justifica. Enquanto isso, Meghan estava isolada em um quarto, tremendo. Pela primeira vez, ela percebeu que suas ações haviam ultrapassado todos os limites e que sua carreira poderia desmoronar em questão de horas. Mas o que ninguém sabia ainda era que Daniel não era apenas um passageiro. Ele era um influente advogado de direitos civis, conhecido por vencer diversos casos contra grandes corporações acusadas de discriminação. A tempestade midiática estava apenas começando. Os Estados Unidos, acostumados a escândalos de discriminação, logo descobririam que esse simples furto desencadearia uma verdadeira onda jurídica e social. E Daniel, por sua vez, tinha apenas uma ideia em mente: transformar a humilhação em uma vitória histórica. Assim que Daniel pisou em Chicago, os celulares dos passageiros explodiram com notificações. Vídeos compartilhados no Twitter, Instagram e TikTok acumulavam milhares de visualizações a cada segundo. As hashtags #JusticeForDaniel e #DeltaShame rapidamente se tornaram assuntos mais comentados no país. Nas redações, os jornalistas estavam atarefados. A CNN, a NBC e o The New York Times entraram em contato com Daniel para entrevistas. Cada jornalista queria ouvir a versão da história do homem que havia sido agredido com um tapa na frente de todos os passageiros de um avião. A situação estava se agravando de maneiras que nem Daniel nem Meghan poderiam ter imaginado. Reação da companhia aérea. A Delta Air Lines emitiu um comunicado oficial algumas horas após o incidente. Estamos cientes do incidente ocorrido no voo 482 da Atlantic Sky. O comportamento de nossa equipe não condiz com nossos padrões. Uma investigação interna está em andamento e estamos cooperando plenamente com as autoridades. Mas essa simples declaração não aplacou a indignação pública. Os vídeos continuaram a circular incessantemente nas redes sociais, e comentários indignados denunciavam o racismo latente na indústria aérea. Meghan Whitmore isolada. Enquanto isso, Meghan Whitmore estava confinada a um escritório no aeroporto. O pânico havia substituído sua confiança habitual. Seu telefone vibrava incessantemente, mensagens de colegas, amigos e até mesmo familiares. Mas nenhuma palavra poderia protegê-la da tempestade que se alastrava online. Como pude fazer isso? Murmurou ela, massageando as têmporas. Ela sabia que um tapa era uma coisa, mas que o vídeo, que havia viralizado, a perseguiria por toda parte. A influência das redes sociais. Em poucas horas, Daniel recebeu centenas de mensagens de apoio: advogados, ativistas dos direitos civis, celebridades. Até mesmo passageiros anônimos escreveram para ele dizendo que haviam testemunhado injustiças semelhantes e que sua coragem os inspirou. Na mídia, o caso foi apresentado como um símbolo de uma sociedade que não podia mais ignorar o racismo cotidiano. Cada nova publicação nas redes sociais amplificava a pressão sobre a Delta Air Lines e sobre Meghan, cuja reputação estava desmoronando a uma velocidade vertiginosa. O primeiro choque legal. Naquela mesma noite, Daniel contatou seu advogado. Este, especializado em casos de discriminação e direitos civis, informou-lhe: Daniel, você acabou de criar uma oportunidade única. Podemos apresentar uma queixa por agressão, humilhação e discriminação. Com as provas em vídeo e os depoimentos das testemunhas, este caso pode mudar a forma como as companhias aéreas tratam seus passageiros. Daniel assentiu em silêncio. Ele sabia que essa luta não envolveria apenas a sua própria dignidade, mas a de todos aqueles que, como ele, haviam sido humilhados sem motivo. Na manhã seguinte, o mundo inteiro parecia estar de olho na Delta Air Lines. Os canais de televisão transmitiam o vídeo do tapa em loop. Daniel, calmo, mas determinado, concedeu entrevista após entrevista. Cada palavra que proferia reforçava sua imagem, um homem digno e sereno no controle da situação, enfrentando a humilhação. Meghan encarando a realidade. Meghan Whitmore, por sua vez, não teve descanso. As mensagens de ódio se multiplicaram, ligações anônimas, e-mails raivosos, comentários nas redes sociais. Seu nome agora estava associado a um ato de violência e racismo, e sua carreira estava por um fio. Eles vão me demitir, sussurrou ela para sua colega com a voz trêmula. Não é apenas uma virada, Meghan, é uma queda total, respondeu ele gravemente. A companhia aérea confirmou a suspensão imediata das operações e iniciou uma auditoria interna de seus registros. Todos os voos operados nos últimos anos serão analisados minuciosamente em busca de incidentes semelhantes. Daniel toma a iniciativa. Daniel, no entanto, não queria se limitar a uma queixa individual. Ele sabia que aquele simples incidente poderia se tornar um símbolo nacional.
Por isso, convocou uma equipe de especialistas em relações públicas e direito para preparar uma ação estruturada. Vamos pedir mais do que apenas uma indenização, disse ele. Exigimos que a Delta implemente treinamento obrigatório contra a discriminação para todos os funcionários e que reconheça publicamente a injustiça. Os advogados enviaram uma carta oficial à Delta, exigindo uma reunião com a administração em 48 horas, caso contrário, o assunto seria divulgado publicamente em todo o país. Reação do público. O vídeo e as declarações de Daniel provocaram uma reação imediata nas redes sociais. Milhares de pessoas compartilharam experiências semelhantes. Celebridades estavam se manifestando em apoio a Daniel. As manchetes da mídia diziam: passageiro agredido com tapa, um símbolo nacional, quando o racismo atinge o ar. Até mesmo o governo local começou a acompanhar o caso. Grupos de direitos civis viam Daniel como um herói dos tempos modernos, um homem capaz de transformar a humilhação em uma causa nacional. O peso da injustiça revelado. Para Daniel, aquele momento não era apenas pessoal. Cada vídeo, cada artigo, cada comentário destacava que o racismo cotidiano podia atingir qualquer pessoa, mesmo em um lugar público e seguro como um avião. Enquanto Meghan se via isolada e sua carreira desmoronava, Daniel preparava a jogada de mestre jurídica e midiática que não só a derrubaria, como também mudaria permanentemente as políticas das companhias aéreas em relação aos passageiros. Os dias seguintes foram um frenesi mediático. Graças ao vídeo viral e à sua impecável estratégia de comunicação, Daniel Brooks tornou-se o rosto da luta contra a humilhação e o racismo cotidiano no transporte público. Cada aparição na televisão, cada entrevista aumentava sua credibilidade e fortalecia o apoio público. Meghan enfrentando a tempestade. Enquanto isso, Meghan Whitmore vivia um verdadeiro pesadelo. Cada notificação em seu celular era um lembrete brutal, artigos virais, comentários raivosos, mensagens ameaçadoras. Sua suspensão foi confirmada e transformada em demissão formal, com registros de comportamento inaceitável e discriminação. Ela percebeu tarde demais que sua ação impulsiva havia destruído 8 anos de sua carreira. As outras companhias aéreas que acompanharam o escândalo se recusaram a contratá-la. Meghan não era mais apenas uma pessoa em desgraça. Ela havia se tornado um símbolo negativo da impunidade quebrada pelas redes sociais e pela justiça pública. Resposta legal de Daniel. A ação judicial de Daniel foi meticulosamente planejada. Não se tratava apenas de reivindicar indenização. Ele queria mudar as práticas de toda uma indústria. Sua equipe jurídica perguntou: compensação significativa para o dano moral e humilhação. O reconhecimento oficial da irregularidade. Empresa. A implementação de treinamento obrigatório para todos os funcionários sobre discriminação e tratamento de passageiros. Sob pressão da mídia e ciente do impacto em sua imagem, a Delta Air Lines concordou em negociar rapidamente para evitar uma batalha judicial pública e dispendiosa. A mídia e a vitória moral. Algumas semanas depois, Daniel anunciou a conclusão do caso em uma coletiva de imprensa. Este caso não é apenas meu, explicou ele calmamente. Pertence a todos aqueles que foram humilhados, discriminados ou ignorados por não terem o perfil certo. A empresa pediu desculpas publicamente e medidas concretas foram implementadas. Programas de treinamento, protocolos de denúncia para passageiros e funcionários e o compromisso de punir qualquer comportamento inadequado. As redes sociais entraram em erupção novamente, mas desta vez celebrando a justiça e a coragem de um homem que transformou a injustiça em mudança real. Daniel Brooks retornou à sua vida, mas com notoriedade nacional e uma nova responsabilidade. Ele havia se tornado um símbolo de dignidade, coragem e justiça. Meghan, por outro lado, aprendeu da maneira mais difícil que a arrogância e a impulsividade podem destruir carreiras e arruinar vidas, às vezes em questão de segundos. E enquanto os Estados Unidos debatiam o caso na mídia, uma verdade simples emergiu: um tapa pode desencadear uma revolução social e midiática. Se a vítima se recusar a permanecer em silêncio,